Olá a todos, que bom que a gente pode se encontrar de alguma maneira, mesmo que seja de forma mediada pela tecnologia. É uma satisfação fazer parte mais uma vez dessa família do GEPAR. Faz tempo que eu não posso vê-los pessoalmente, que a gente não consegue trocar abraços, mas ao que parece faz parte desse período desafiador e a gente aproveita de uma forma ou de outra a oportunidade da conexão com o Evangelho de Jesus, com os ensinamentos da doutrina espírita, e temos também um benefício, já que a gente vai aproveitar as oportunidades, que é trazer de alguma forma a doutrina espírita para dentro da nossa casa. Nas diversas atividades que eu tenho participado, não só palestras, mas estudos, organização de eventos, enfim, a cada dia eu busco um espaço diferente da casa para poder participar, e é bom que a casa inteira vai recebendo, com exceção, claro, né, da cozinha e do banheiro, a casa inteira vai recebendo de alguma forma, vai abrigando de alguma forma esses eventos. Hoje a gente vai conversar sobre o tema da face oculta. Eu escolhi esse tema porque, vivendo tempos desafiadores, como a gente tem vivido, é muito importante que a gente consiga considerar tudo aquilo que a gente tem aprendido com a doutrina espírita no momento que a gente toma decisões, na nossa maneira de nos relacionarmos com o mundo e com as outras pessoas. E é importante dizer isso porque a doutrina espírita oferece para a gente lentes, para a gente enxergar o mundo de uma determinada forma. Infelizmente, às vezes a gente pega essas lentes, como lentes de óculos, coloca dentro ali da gaveta, deixa guardada, interpreta o mundo e lida com o mundo de uma maneira que não tem muita relação com aquilo que o Espiritismo nos diz. Hoje, na condição de espíritas, nós sabemos, por exemplo, que somos seres que temos vivências do passado e temos vivências futuras, além do atual momento. Então, cada um de nós está numa etapa diferente do processo evolutivo, sem que a gente consiga ter uma noção exata de quais caminhos percorreu aquele irmão com quem eu encontro hoje na minha rotina. Eu tenho poucas informações para fazer o julgamento de uma outra pessoa. Essa é uma perspectiva importante para a gente adotar num momento como esse, que acirra ainda mais as tensões, inclusive as tensões políticas, como a gente já vem vendo acontecer nos últimos tempos. Agora a gente está com um momento mais desafiador e para algumas pessoas fica ainda mais difícil, né, lidar com essas divergências de pensamentos. Mas a gente tem outros motivos também para lembrar daquilo que a doutrina espírita nos oferece para lidar com tudo que está passando agora. Aí eu poderia citar, por exemplo, o fato de que a doutrina espírita nos lembra que o objetivo dessa vida, dessa reencarnação, é o progresso do espírito que se melhora à medida que ele contribui, de alguma forma, para a evolução geral. É muito importante que a gente, ao lembrar disso, perceba em que etapa da evolução nós estamos. Ora, as notícias da doutrina espírita são fartas no sentido de indicar que nós estamos num planeta de provas e expiações. Isso quer dizer que o que nós estamos vivendo não é exatamente a hora do recreio. Não vai ser o momento em que nós estaremos plenos ou mesmo pacificados se encararmos a vida do ponto de vista do lazer, por exemplo. Então a gente precisa perceber que a proposta para essa vida no planeta em que nós estamos é vencer da melhor maneira possível, os desafios que nos são apresentados. E se há, por nossa parte, uma necessidade de aprendizado e de evolução, é natural que as provas surjam, com uma intensidade que vai variar ao longo da nossa reencarnação. Do ponto de vista coletivo, a gente poderia dizer que estamos num momento, uma prova um pouquinho mais intensa, já que nós temos várias restrições de circulação e de participação nas diversas atividades. Por exemplo, a participação na atividade espírita, que para muita gente é muito importante. Para além da manutenção do nosso bem-estar
mas também para a busca, por exemplo, do socorro especializado. E, de alguma forma, a gente passa por um momento que é um momento de privação. Mas é natural que isso aconteça e é até esperado que a gente precise das provas, afinal de contas, a gente não vai sair da condição em que estamos e chegar num outro patamar sem o desconforto do processo de aprendizado. Sim, porque o processo de aprendizado traz para a gente o incômodo até que a gente consiga aprender a lição. Uma escola que só agrada os alunos normalmente não consegue muitos resultados. Há o momento do lazer, há o professor que é engraçado, tem a aula que é divertida, mas é preciso que tenha provocação. É preciso que o nosso cérebro, por exemplo, se sinta desafiado. É preciso que a gente se esforce para aumentar, ampliar os nossos horizontes e compreender as lições. Então, se a gente está se sentindo incomodado com o momento atual, se ele nos afeta de alguma maneira, estamos no lugar certíssimo, que é o planeta de provas e expiações. Como é que a gente lida com tudo isso que está acontecendo é que verdadeiramente importa para o espírito e para o espiritismo. Porque a possibilidade de adoecer e reencarnar, ela está dada a todo momento. E não seria a miséria real para nós, espíritos, simplesmente adoecer e desencarnar. Isso pode fazer parte da nossa caminhada evolutiva. Em alguns casos, o desencarne representa, na verdade, um momento de libertação do espírito. Aquele que soube viver, quando chega o momento do desencarne, ele experimenta muito mais um alívio do que um processo doloroso. Aquele que naturalmente adoece por questões que estavam além da sua possibilidade de precaução, é importante dizer isso, porque dizer que adoecer, a doença do corpo e eventualmente o desencarne são coisas normais, naturais, tudo isso pode acontecer sem grandes prejuízos para o nosso processo evolutivo, desde que nós estejamos fazendo a nossa parte. Eu me baseei em quê para falar sobre isso? Eu me baseei no instinto de preservação. Nós já temos, desde o reino animal, um instinto de autopreservação, de autocuidado, para zelar pela nossa vida e pela nossa integridade física. Uma vez que nós entramos no reino hominal e desenvolvemos o raciocínio, uma vez que o conhecimento é adquirido, nós passamos de uma etapa desse instinto mais primitivo para uma elaboração maior acerca dos cuidados conosco e com a nossa saúde. O que a gente não deve ter é um medo excessivo do adoecimento e do desencarne, porque essa não é a miséria real que pode atingir o espírito e talvez em especial o espírita, aquele que já tem o conhecimento acerca do que ele é e aonde ele está, em que momento ele vive. A nossa miséria real seria não passar bem por essa prova. Ou seja, no momento em que nós somos chamados a contribuir para a economia espiritual do planeta, nós demonstrarmos um comportamento que tem tudo, menos aquela bagagem que nós temos tentado reunir ao longo do nosso percurso. Então, quando somos chamados a exemplificar aquilo que nós temos aprendido, é um momento muito grave para que a gente não seja, em primeiro lugar, bolsonarista, lulista, comunista, liberal, e aí eu poderia dizer aqui várias escolas do pensamento, sem prejuízo para nenhuma delas em especial. Talvez quando a gente fala a primeira ou a segunda, as pessoas fiquem um pouco mais assustadas, achando que é uma campanha contra determinado político ou determinada corrente do pensamento político. Mas eu faço questão de citar algumas opções para deixar claro que antes disso tudo a gente precisa ser espírita. Isso às vezes é um pouco complicado para nós. Nós adquirimos tantas paixões que às vezes o nosso repertório, aquele que a gente tira da nossa bagagem com mais facilidade, é esse repertório apaixonado que está vinculado com as outras vivências do mundo. Mas o nosso raciocínio, o nosso senso crítico, precisa fazer uso, se quisermos ser espíritas, não é? Porque ninguém é obrigado a ser. Mas se quisermos ser espíritas, nós precisamos fazer uso da bagagem que a doutrina espírita nos oferece. Sem desespero, porque já sabemos que o espírito é imortal
E se desencarnarmos, vamos continuar de onde paramos. Então, vivenciar com o caráter que a doutrina espírita nos ajuda a desenvolver, com a dignidade que a doutrina espírita nos oferece, através do nosso livre-arbítrio. Porque a dignidade é, em geral, a nossa capacidade de determinação, de fazer as nossas escolhas. O livre-arbítrio, enriquecido pelo pensamento lógico e pelas referências doutrinárias, podem nos ajudar a, em determinados momentos, ir contra a corrente ou ir a favor da corrente. Importa menos saber se a corrente está contra ou a favor, ou seja, se nós estamos indo de encontro a ou ao encontro do pensamento social. Se precisamos confrontar o pensamento do momento ou se podemos ir com a corrente. Isso é secundário. Antes de tudo, precisamos estar em dia com as nossas próprias convicções formadas a partir do estudo. Então é um momento importante para a gente assentar sobre os nossos valores, lembrando dos antigos mestres, inclusive Jesus, quantas vezes ele se sentou para depois trazer a informação, para depois compartilhar a palavra. Esse gesto é significativo porque o sábio ele se assenta sobre o conhecimento que traz. Quantas oportunidades a gente teve para aprender um pouco mais sobre as relações sociais, sobre o cuidado com o nosso corpo, sobre a importância da solidariedade e a fraternidade para o nosso bem-estar e o bem-estar coletivo. É nesse momento que a gente precisa abrir essa bagagem e trazer os elementos. Quando provocados a uma discussão, ou quando se espera um determinado comportamento de nós, pode ser uma decisão simples. Eu uso ou não uso máscara nesse ou naquele ambiente? Eu me preocupo ou não de sair com álcool gel no bolso? Vamos fazer uso do repertório que a gente desenvolveu através da doutrina espírita, sem nos preocuparmos, num primeiro momento, a contrariar ou ir junto com determinado pensamento político. É política tudo aquilo que envolve a vida coletiva. Então todos nós temos na nossa dimensão política, nas nossas atitudes. Entrar num elevador que vai ser utilizado por outras pessoas precisa também despertar em nós um senso político, porque entendemos que a decisão de como a gente entra e como a gente se comporta ali traz uma dimensão coletiva. Então, tudo isso, todo esse preâmbulo é para que a gente não perca de vista os valores que a doutrina espírita nos traz, se quisermos ter um comportamento espírita nos momentos desafiadores que a gente tem encontrado, que a gente tem vivido. Um desses valores que a gente com muita dificuldade vem despertando é aquele que nós chamamos de indulgência. Na doutrina espírita, a palavra indulgência ela está frequentemente associada à palavra perdão. O perdão a gente utiliza normalmente quando se trata de uma ocorrência que você percebe que foi contra você, ou pelo menos no seu recorte, no seu modo de ver, aquilo foi contra você. E aí você é chamado, é movimentado, é mobilizado a perdoar. Então alguma pessoa falou, Dylan, eu acho que você é assim, assim, assado. Eu me senti muito ofendido. Aí eu movimento as energias, a capacidade, a reflexão em torno do tema do perdão. A indulgência tem um sentido semelhante no uso da doutrina espírita, mas ela é movimentada com relação à conduta do outro que não necessariamente foi contra mim. Então eu tenho um vizinho que ouve todos os dias muito alto o hino nacional. Ele quer transmitir uma ideia de nacionalidade, de civilidade, mas da maneira como ele faz isso, ele acaba incomodando a outros porque ele obriga, mesmo aqueles que não estão interessados, a ouvir. Seja aquele que estava dormindo, a criança que estava dormindo, aquele que está numa reunião de trabalho e mora num apartamento ao lado, o que seria uma atitude, não só regrada pela legislação que trata dos condomínios, mas uma atitude que do ponto de vista ético seria impraticável, porque se todo mundo a adotasse, seria impossível, a convivência seria realmente muito difícil. Mas será que esse indivíduo, quando ele toma essa decisão de colocar aquela música nessa altura, será que ele sabe quem sou eu? Provavelmente não. Em muitos casos não sabe quais são os lares
que aquele som está chegando. O que ele faz não contra mim. Então, o que eu preciso movimentar é a indulgência, a capacidade de compreender que o outro está no momento que está, que ele pensa diferente de mim, que talvez aonde a sua luz da consciência ilumina, ele não tenha considerado que aquela atitude, para muitos, representa mais uma afronta à civilidade e à ideia de uma convivência coletiva saudável do que aquele outro valor que ele pode estar querendo transmitir. A bem da verdade, eu nem sei exatamente o que esse indivíduo que eu crio aqui, para dar um exemplo, que ele está querendo transmitir. Eu sei muito pouco sobre o universo e sobre a vida dele. Então a gente fala de indulgência para com a conduta do outro, para com as decisões do outro. A minha necessidade de compreender que o outro está como está. Amanhã pode estar diferente, ou depois de amanhã pode estar diferente. Mas que a gente consiga olhar um para o outro com um pouco mais de indulgência, compreensão, sempre que for possível, compaixão em muitos casos. Porque, infelizmente, as discussões se acirram na medida em que nós nos colocamos como superiores ao outro. Eu sei como viver e aquele indivíduo não sabe. Eu sei exatamente para onde o Brasil precisa ir e o outro indivíduo não sabe. Eu me sinto especial porque sou vinculado a determinada corrente do pensamento. O outro não o é. Todas as vezes que a gente se coloca num patamar de superioridade, nós nos aproximamos do orgulho, nos distanciamos da humildade e nos distanciamos também da indulgência. Esse movimento do orgulho, esse movimento de colocar-se acima do outro, é um movimento de ignorância. Nós temos aprendido. Aquele que sabe pouco sobre si, aquele que desconsidera, que desconhece as próprias fragilidades, julga-se forte e superior e vai encontrando dificuldades, fragilidades, defeitos nos outros para poder justificar essa falsa sensação de superioridade. Então, o que essa página nos traz, e eu já vou trazer para vocês, é a seguinte mensagem. Quando estiveres identificando as chagas do próximo, recorda que alguém está marcando as causas que as produziram. Esse alguém é o Senhor que vê o que não vemos. Veja que ideia interessante. Nós, em muitos casos, julgamos-nos superiores aos outros e conseguimos enxergar algumas mazelas no comportamento do outro. Pode até ser que estejamos corretos, que aquela conduta seja de fato uma conduta reprochável, uma conduta equivocada. Mas o que nós não conseguimos enxergar são as causas dessa conduta equivocada. De que maneira o indivíduo chegou até ali onde ele chegou. Então nós enxergamos aquela pessoa como indigna e não como uma pessoa imperfeita, no caminho evolutivo como nós estamos para várias questões. E costumamos, por conta dos discursos que circulam, através, inclusive, da imprensa, vou fazer aqui o meu meia-culpa na condição de jornalista, estou inclusive no cantinho que eu tenho usado para trabalhar, o microfone da rádio está bem aqui do meu lado. Muitas vezes, no discurso da imprensa, nós identificamos que uma parcela da população se sente muito inflamada com um discurso mais violento, um discurso mais combativo. E como a fórmula dá certo, ela é replicada por diversos jornais, por diversos programas de televisão. E aí nós criamos uma figura, a figura do marginal, aquele que está contra a lei, como um inimigo público número 1. E a gente passa a considerar que aqueles são os marginais e o problema da sociedade, e nós outros pertencemos a um outro grupo. É um movimento que o orgulho adora fazer, a segregação, a ideia de que alguns são superiores aos outros. E aí a gente olha para o que realmente acontece com olhos um pouquinho mais criteriosos e a gente já percebe que não é bem por aí. Você sabe que nesse momento da quarentena, nesse momento do isolamento social, a gente tem assistido crescer a taxa da violência doméstica contra a mulher, a violência contra o idoso.
Só não tem crescido tanto a violência contra a criança em situação doméstica, mas não é porque a violência não esteja acontecendo. É porque normalmente essa violência é constatada na escola, é constatada num atendimento na rede de saúde, e como as crianças não têm chegado nesses ambientes, a violência acontece e infelizmente sequer tem gerado registro. Mas se a gente for ver numa perspectiva histórica, a população mais vulnerável, vamos colocar os idosos, as crianças e as mulheres, tem como principais algozes pessoas que convivem na mesma casa. E a diferença é alarmante. A gente começa principalmente com maridos, companheiros de alguma forma, né, quando a gente fala das mulheres, para depois uma vizinhança ou pessoas próximas da família, para só depois a gente chegar nesse estranho, que a gente caracteriza nos jornais como o inimigo público número 1. Nós que temos filhas, que temos irmãs, que temos mães, muitas das vezes a gente fica preocupado com a violência desse estranho contra essas pessoas. E ignoramos que, na maioria esmagadora das vezes, a ameaça está na residência, está no familiar, está naquela pessoa que se considera um bom sujeito, não é? Ou está naquela pessoa que é considerado um bom sujeito pelas outras. O que isso significa? Não é? Significa que a violência, a agressividade, as condutas equivocadas existem mais perto de nós do que a gente gosta ou costuma admitir. Às vezes ela está ainda no nosso comportamento. E quando a gente se dá conta disso, a gente tem mais mecanismos para combater essa violência que existe dentro de nós, essa agressividade que existe dentro de nós, e colocamos menos a responsabilidade em terceiros. Quando a gente começa a perceber essas fragilidades dentro de nós, nós queremos mecanismos para progredir. E aí a gente começa a perceber que a gente não pode negar esses mecanismos de progresso para o outro em quem eu ainda encontro essa conduta violenta. Então a página vai nos dizer o seguinte: viste um malfeitor, que a opinião pública apedrejava e notaste os comentários ferinos de muita gente. Entretanto, alguém lhe estudou a face esquerda de sofredor e observou que ninguém até hoje lhe ofertou na existência o mínimo ensejo de ser amado, a fim de acordar para o serviço do bem. É muito curioso que às vezes a gente não acredita ou não quer acreditar que muitas criaturas vieram a esse mundo e receberam poucos exemplos de amor, poucos exemplos de respeito, poucos exemplos de dignidade. Nós, que temos muitas oportunidades, às vezes a gente acredita que a vida é exatamente assim, para todo mundo. E mesmo quando a gente não está falando das oportunidades objetivas dessa vida, a gente pode encontrar pessoas que têm lares estruturados, por exemplo, pessoas a quem nós julgamos privilegiadas, mas nós não sabemos a herança íntima que aquele indivíduo carrega, o passado com o qual ele já teve que lidar e a bagagem que ele está enfrentando ainda nessa reencarnação. Mas se a gente fizesse uma análise da reencarnação do presente momento, no SAEP, no Serviço de Assistência Espírita ao Preso, eu tive a oportunidade de conversar com muitos internos do sistema prisional. E quando eu li essa página, eu me lembrei de imediato de uma atividade que nós fizemos no Dia dos Pais. Como a gente sabe que no nosso país nós temos muitas crianças que crescem com registro de mãe e às vezes nem sabem quem é o pai, nós ampliamos a reflexão para que cada um deles pudesse trazer para sua tela mental ou escrever no papel quem representou essa figura de pai. Porque a gente imagina que se não foi o genitor, pode ter sido um avô, pode ter sido um tio, pode ter sido, enfim, uma outra pessoa, às vezes até mesmo a mãe, que representou essa figura paterna, essa figura paternal. E era chocante perceber a dificuldade que muitos tinham para poder encontrar um indivíduo, mesmo aqueles que mais participavam das atividades, aqueles que mais se preocupavam em entregar alguma coisa, de tirar de si alguma coisa para participar daquela atividade. E eu me lembro de um interno, em especial, que era bastante participativo e trouxe uma figura que seria um agente de um dos abrigos onde ele morou quando era criança, já que passou em vários. E não era ainda um jovem em conflito com a lei. Ele morava num orfanato
e resgatou a figura de um agente do orfanato. Na minha ingenuidade, eu acreditei no primeiro momento que se tratava de alguém com as referências que a gente considera adequadas para o exercício da paternidade, ainda que nessa figura de profissional, ainda que naquela relação entre agente e menor que residia no abrigo. Mas quando ele descreveu essa figura do agente, nos pareceu uma figura muitíssimo violenta, abrupta, né? Os episódios eram episódios que traziam muito mais espanto do que uma ideia de conforto ou de uma relação que pudesse lembrar a paternidade. Mas o que ele nos contou é que ele se sentia alvo da preocupação de alguém. Alguém olhava para ele, mesmo que fosse para dar bronca, mesmo que fosse sendo ríspido, mesmo que fosse sendo, em muitos casos, violento. E é curioso que outros depois acompanharam esse raciocínio, dizendo até que um dos aspectos positivos do sistema prisional é que ali parece que tem alguém olhando de perto o comportamento deles, e muitos sequer registraram esse olhar ao longo da existência. Então, quando a gente se aproxima dessas histórias, quando a gente permite ultrapassar a barreira do que diz o discurso social sobre os indivíduos e o que realmente aqueles indivíduos têm para apresentar na sua vida, o repertório que ele recolheu, a gente vai deixando de lado a nossa vontade de acusar, julgar e ver a punição. A gente quer justiçados aqueles com os quais a gente não se envolve sequer através do pensamento. Quando a gente se aproxima, a compreensão vai se alargando. E o que a gente quer de verdade é oportunidade para que aquelas pessoas possam se melhorar. É o que deseja um pai, o que deseja uma mãe, o que deseja um irmão para um companheiro que está numa situação ainda de erro. Um companheiro que ainda adota uma conduta que não é compatível com a vida em sociedade. Mas aí a gente para e se pergunta, puxa, se pai, mãe, irmão querem que aquele indivíduo melhore, se reajuste, se nós realmente enxergássemos a humanidade como Jesus nos ensinou, nós estaríamos querendo o mesmo para todos. Afinal de contas, ao chamar Deus de Pai, o que Jesus nos ensinou foi que todos nós somos irmãos. E a gente, em muitos momentos, se esquece disso. Quando a gente passa por um companheiro que está em situação de rua, se fosse o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão consanguíneo, o nosso filho, a nossa filha, dificilmente a gente iria para casa sabendo que o indivíduo vai dormir no relento e está sofrendo de insegurança alimentar, entre tantos outros riscos. Mas, como nós não olhamos ainda para aquele indivíduo, não sentimos aquele indivíduo como nosso irmão, a gente é capaz ainda de ir para casa e dormir o nosso sono como se tivesse passado por um dia tranquilo sem que nada tivesse nos incomodado. É necessário, no entanto, que a gente exercite esse olhar para que um dia a gente não consiga passar por outros indivíduos sem considerar que, de fato, eles são os nossos irmãos. A página segue trazendo um outro exemplo caricato que fala de certa mulher que caiu em desequilíbrio diante de círculos sociais que fizeram pesar sobre ela a própria condenação. Alguém, todavia, lhe enxergou a face oculta e leu nela inscrita a fogo de aflição a história das lutas terríveis que a acusada sustentou com a necessidade, sem que ninguém lhe estendesse mãos amigas nas longas noites de tentação. Eu não sei se vocês fizeram a conexão imediata, mas quando eu li a primeira vez, eu já me lembrei da célebre passagem da mulher adúltera, que tinha em torno de si muitas mãos acusadoras, muitas bocas para narrarem o equívoco a que ela havia se entregue naquele momento. Mas nós temos a felicidade de contar com, além do texto que já existe no Evangelho, com aquele texto complementar ou aqueles textos que foram ditados pelos Espíritos amigos. Então, Amélia Rodrigues, por Divaldo Franco, Humberto de Campos, por Chico Xavier, falaram um pouco mais sobre aquele momento especial do Evangelho. Humberto de Campos, por exemplo, narra uma conversa de Jesus com João, o discípulo amado, porque, vocês sabem, Jesus
perguntou aquele, ou propôs aquele que estivesse em pecado, atire a primeira pedra, e todos foram se retirando daquele local. João ficou incomodado porque ele achou que aquela situação merecia uma corrigenda, afinal de contas, a mulher havia praticado uma conduta equivocada. É quando Jesus pergunta para João se ele tinha outros elementos para poder sustentar aquela acusação. Em outras palavras, João, o que você sabe da vida dessa mulher para defender a acusação, a condenação dela? João então caiu em si e descobriu que ele não sabia nada. E Jesus então traz alguns elementos do sofrimento daquela mulher atirada no abandono, depois de um relacionamento no qual ela confiou, se sentiu iludida, se sentiu abandonada pelo companheiro. E o que Jesus traz não é uma simples justificativa, cada um responde por aquilo que precisa responder. Mas ele mostra que o olhar condenador é aquele olhar que não sabe, na verdade, nada acerca da vida daquele indivíduo a quem ele gostaria de enganar, de julgar e de condenar. O que a página traz é a ideia de um companheiro de trabalho, porque diz o seguinte: percebeste a diferença do companheiro que se afastou do trabalho de burilamento moral, censurado por muitos irmãos inadvertidamente aliados a todos os críticos que o situam entre os tipos mais baixos de covardia. Alguém, contudo, analisou-lhe a face ignorada, 1000 vezes batida pelas pancadas da ingratidão, e verificou que ninguém apareceu nos dias de angústia para lenir-lhe o coração, ilhado no desespero. Ora, quantas vezes nós presenciamos críticas aos companheiros do próprio movimento espírita? Aquele trabalhador que, em muitos casos, se dedicou por anos às atividades da instituição espírita, mas que em algum momento acaba se afastando, e pode ser por muitos motivos. Muitas vezes a gente tem ouvido também, entre participantes das reuniões mediúnicas, revelações acerca da vida particular de indivíduos que se afastaram daquela reunião ou se afastaram da casa espírita. Eu já ouvi acerca do mesmo indivíduo 2 narrativas diferentes de médicos que teriam se desdobrado e chegado até a residência daquele indivíduo. Então, um médium vai dizer que ele estava faltando à reunião porque ele estava em casa, envolto pelas sombras, e voltando atrás ou tendo recaídas com relação a vícios antigos. E outro médium vai dizer que chegou lá e que achou que ele estava até bem para aquele momento que ele estava enfrentando na vida, de cabeça erguida, trabalhando, achou que ele estava em boa companhia na sua residência. Qual médium que estava certo? Talvez os dois, porque a gente sabe que cada médium trabalha na faixa vibratória que lhe é possível trabalhar. Então, 2 médiuns às vezes olham para o mesmo espírito numa reunião mediúnica e trazem percepções diferentes. Visitando o ambiente, existem aqueles médios que são capazes com mais facilidade de registrar a presença das vibrações deletérias, e aqueles outros que vão conseguir enxergar e dialogar com os espíritos de luz que estão naquele local. Então, essa variedade de descrições, ela até é aceitável, faço questão de pontuar isso. O que não é aceitável é que muitas das vezes a imaginação do médium faça com que ele traga para a reunião críticas ao comportamento do outro, porque ele acha que se o indivíduo se afastou da casa espírita é porque ele está mal. E em muitos casos não se trata disso, não passa nem perto disso. O nosso hábito está ainda infeliz de procurar no outro, de enxergar no outro defeitos, é que excita a nossa imaginação e nos impede, às vezes, de enxergar a verdade, por mais óbvias que elas sejam. Existem aqueles indivíduos que se afastam porque tiveram a vida modificada de uma maneira tal que ficou impraticável aquele horário. O indivíduo no início ainda reluta, tenta continuar, então ele acaba se fazendo ausente. E existem aqueles outros que, por exemplo, estão sem dinheiro da passagem para participar da reunião, não se sentiram à vontade ainda para conversar sobre esse aspecto particular, se sentem envergonhados, não encontram abertura no grupo, e se alguém tivesse com um olhar um pouquinho mais atento, talvez pudesse oferecer uma carona para que aquele companheiro pudesse continuar participando do trabalho,
ou oferecer ajuda para que alguém pudesse ficar com as crianças, ajudar naquele momento em que a pessoa precisa ser ausentada do lar e eventualmente é responsável por outras pessoas. Enfim, existem muitos motivos para que a gente possa se deter e buscar no outro a perdição. Aquele companheiro se perdeu. Em alguns casos, como no caso que traz a página, pode ser inclusive que o indivíduo tenha se afastado, mas ele se afastou depois de muito sofrimento, de muita dificuldade de convivência naquele grupo. E se o nosso olhar é acusador, se a gente atribui aquele afastamento o defeito, a falha moral do indivíduo, a gente não ajuda a trazê-lo de volta. A gente não o acolhe com as dificuldades que ele tem, para que ele possa ali aos poucos ir se encontrando. E aí a gente esquece de uma ideia tão básica que Jesus nos ensinou e teve ocasião também na Boa Nova, recebida por Humberto de Campos, de repetir a Pedro: eu não vim curar os sãos não precisam de remédio. Então, embora a gente goste daqueles companheiros que estão mais aptos para as tarefas, aqueles que não apresentam dificuldade de convivência para o grupo, a realidade é que os que mais precisam daquela tarefa são muitas das vezes companheiros difíceis, aqueles que nós precisamos nos esforçar para o acolhimento e para fazer com que exista harmonia na hora de servir. Então, antes da crítica ao outro, é fundamental que a gente tenha um olhar um pouco mais compreensivo e tente acolher o outro com as dificuldades que ele ainda apresenta. Em síntese, a página nos traz uma ideia muito interessante: onde o mal se destaque, faze o bem que puderes. Se a nossa conduta fosse essa, nossa, pensando sociedade, pensando no coletivo, quantas mazelas já teriam sido modificadas se no lugar do verbo que agride, que julga e condena, nós tivéssemos mais atitudes na tentativa de reparar o mal existente, certamente a convivência na casa espírita seria mais harmoniosa. O alcance das atividades da casa espírita, da instituição espírita, seria um alcance muito maior. As questões no nosso lar, às vezes, seriam mais facilmente acertadas, porque às vezes a gente pode corrigir uma questão, a gente pode dar conta de um problema e evitar que ele cresça, mas o nosso orgulho faz com que a gente queira que o outro é que mude de conduta para que um ajuste possa ser feito ou para que uma mudança aconteça. E aí o outro olha para a gente e acha a mesma coisa e a gente não vai a lugar algum. Então, sempre que a gente identificar a existência do mal, vamos nos perguntar o que é possível fazer para ajudar, para melhorar. Precisamos exercitar esse olhar não só quando a gente está diante daquele político, já que a gente falou de política aqui no início, né? Não só diante daquele político que você admira, mas a gente precisa olhar inclusive para aquele com quem você não tem afinidade e lembrar daquilo que a mensagem disse lá no início. Alguém, o Senhor, que nos conhece muito bem, quando olha para esses indivíduos, não vê só a conduta, vê as causas também. Compreende o momento que aquela pessoa está, os desafios que aquela pessoa enfrentou. E assim a gente não deve ter esse cuidado seletivo, de acordo com aquele indivíduo que a gente escolheu votar, por exemplo. A gente precisa ter para todos. Porque se a gente não exercitar a indulgência para todos os nossos irmãos, não somos cristãos ainda. Não falei espíritas, falei cristãos. Isso porque lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, Jesus, em certa altura, depois do Sermão do Monte, vai falar para os seus discípulos: se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis de especial? Assim já agiam os povos antes da vinda de Jesus. Ou seja, o sal do seu gosta do sal do seu, o fariseu gosta do fariseu. Agora, a dificuldade era que todos gostassem, por exemplo, dos samaritanos. Em outras palavras, se nós vamos ser complacentes, indulgentes, benevolentes, somente com aqueles que pensam como nós, ou que agem da maneira como nós gostaríamos que agissem, o que fazemos de especial?
Estamos atrasados ainda há 2000 anos, mais de 2000 anos na lição. E Jesus diz isso para os seus apóstolos não é por acaso, é porque eles já tinham recebido a mensagem. E nós? Já recebemos a mensagem? Ou estamos ainda há 2000 anos aquém dos ensinamentos de Jesus? É isso que a gente precisa trazer para a nossa página mental quando a gente fala da indulgência. Isso é bom não só para que a gente aos poucos possa, de acordo com a nossa capacidade, ajudar a acender as luzes ao nosso redor. É bom porque já começa a pacificar o nosso interior. Uma coisa é a gente olhar para o mundo e enxergar a presença do mal nos irmãos de caminhada. Outra coisa é a gente perceber a presença de Deus nesses mesmos irmãos. Entender que são espíritos, são falíveis, são frágeis como nós somos, estão passando por provações diferentes das provações que a gente passa. A partir daí, não é que a gente abone a conduta de todos. Cada um vai responder de acordo com os seus atos. Mas quem pode julgar, quem pode verificar os atenuantes, os agravantes, é a justiça divina. Fora de dúvida, não somos nós. Mesmo com um irmão que tenha nascido na mesma casa, tenha sido criado pelos mesmos pais, a gente não é capaz de sondar todos os agravantes e atenuantes da ação do outro. Não somos capazes de julgar. A gente sequer sabe o que é estar no corpo do outro. Mesmo que a gente não fale aqui da educação, da cultura, estar em um corpo diferente já nos afeta de uma maneira diferente. E a gente não precisa sair do nosso corpo para saber disso. Existe o seu humor num estado de saciedade, o seu humor num estado de fome, por exemplo. O seu humor num estado tranquilo e o seu humor num estado de cansaço. Alguns ficam completamente irritadiços quando estão com sono, seja perto da hora de dormir ou perto já da hora de acordar. Então, se nós temos variações de acordo com o nosso estado de saúde ou de doença, de fome ou de saciedade, de sede ou de saciedade, estando no mesmo corpo, imagina se a gente é capaz de dizer o que é estar vestindo o corpo do outro. Não fazemos a menor ideia do que é exatamente ser o outro. E mesmo que a gente conheça alguma coisa da vida do presente, desconhecemos a vida do passado e não sabemos o quanto esse indivíduo já se melhorou ou não da reencarnação passada para essa. É por isso que a gente não deve julgar. A gente não tem instrumento nenhum para realizar esse julgamento. A nossa pergunta não é se o outro merece a nossa ajuda, é se ele precisa da ajuda e se a gente tem condição de ajudar de alguma maneira. É aí que a gente percebe que o senso do dever cresce dentro de nós. Quando a gente se dá conta que a nossa ação ou a falta da nossa ação pode atingir e mudar a vida do outro de alguma maneira. Então, onde o mal se destaque, faze o bem que puderes. E, finalmente, uma parte da mensagem que eu gosto de maneira particular, porque nos serve de grande consolo, não só diante das dificuldades que estão colocadas no mundo ao nosso redor, mas, sobretudo, diante daquelas dificuldades que estão colocadas no nosso mundo íntimo. O que a gente tem destacado nesse período de isolamento social é que muitos têm se confrontado com fantasmas que carregava e que não identificava. E a partir de agora teve ocasião de perceber um mal-estar que já vinha de longa data e que precisa ser enfrentado. Outros estão passando por desafios que podem parecer relacionados aos seus familiares, mas que no fundo tem a ver com aquilo que carregam no íntimo. Porque você pode ter 10 pessoas numa casa, uma está absolutamente tranquila e a outra absolutamente incomodada com o gesto, com o hábito, com a conduta de um terceiro. Então o seu incômodo revela o calo que você ainda tem. Às vezes a gente diz assim, olha, tem uma pessoa que pisa no meu calo. Ela pisa no calo porque você tem um calo para ser pisado. Se não tivesse o calo, ele não poderia ser pisado, aquela área não seria tão sensível. Então o que eu quero dizer é que nós identificamos toda a problemática existente ao nosso redor, dentro do nosso campo de percepção, mas nós também identificamos às vezes as dificuldades interiores que cada um de nós ainda carrega. E quando a gente faz o exercício da indulgência com o outro, automaticamente nós aprendemos essa indulgência também conosco.
Esse exercício pode variar. Às vezes eu me identifico como frágil e percebo que no mundo a humanidade é mais frágil do que má, por exemplo. E às vezes eu percebo a fragilidade do outro e, aprendendo a ter indulgência, eu me pacifico e passo a ser menos rigoroso comigo mesmo. Começo a diluir uma culpa excessiva que eu carregava, por exemplo. Então a gente vai perceber que esse olhar mais carinhoso para o outro e para comigo faz com que eu tenha mais mecanismos de transformação. Alivia a pressão. Não me vejo mais entre inimigos, não me vejo mais como pecador. Vejo a todos nós como espíritos. E assim, de maneira geral, a gente vai aprendendo a compreender o momento que nós vivemos e buscar alternativa para que a gente possa melhorar. E faz muita diferença, em meio a isso tudo, ter a certeza do olhar indulgente, caridoso, misericordioso do Pai e da espiritualidade amiga no nosso redor, ao nosso redor. E a página termina então dizendo que em toda parte, acima de tudo, pensemos sempre na infinita misericórdia de Deus, que reservou apenas um sol para garantir a face clara da terra durante as horas de luz em louvor do dia, mas assim de milhares de sóis em forma de estrelas para guardar a face obscura do planeta durante as horas de sombra em auxílio da noite, para que ela jamais se renda ao poder das trevas. Eu acho que isso é de uma beleza enorme. Nos nossos momentos de maiores dificuldades, no momento em que a gente julga que não é merecedor de ajuda, muitas das vezes é o momento em que a espiritualidade faz um investimento ainda maior, que mais companheiros estão à nossa volta nos ajudando para que a gente possa se reerguer e para que a gente não se entregue de vez às trevas do nosso passado e da sombra que a gente carrega. As mãos amigas às vezes se multiplicam sem que a gente perceba. Alguns percebem, podem se julgar merecedores, mas não era uma questão de merecer, era uma questão de precisar. Então, a ideia das estrelas que se multiplicam na noite escura é para nós não só um alento de saber que somos sempre alvos da proteção de Deus e do cuidado da espiritualidade amiga, mas é uma advertência também para que a gente possa olhar para o indivíduo que está na situação mais complicada e saber que é aquele ali que precisa da luz que a gente puder direcionar em sua direção. Fazendo isso, estaremos levando o bem, utilizando a luz para que a luz possa vencer as sombras. Porque não é acrescentando violência ao cenário já difícil que a gente vai conseguir contribuir para mudar as coisas. Para que as trevas se dissipem, é necessária a incidência da luz. Obrigado mais uma vez pela atenção. Bom estar com vocês. Até o próximo encontro.